Então agora falaremos um pouco das vantagens e das desvantagens a respeito do padrão arquitetural MVVM. Vamos começar com as vantagens. Separação de preocupações. O MVVM promove uma separação muito clara das preocupações e assim facilita muito a organização do código. A Model, ela lida com a lógica de negócios. O View Model, ela lida, obviamente, com a lógica e a apresentação é responsável pela View. Isso torna o código muito mais limpo e muito fácil de manter, separando todas as responsabilidades. E a testabilidade é aprimorada nesse padrão arquitetural, por quê? Devido a justamente essa separação de preocupações. É mais simples de realizar os testes, porque o view model pode ser testado independente do view e do model. Cada um a gente consegue isolar e testá-los isoladamente. O desacoplamento de componentes. Os componentes do MVVM são altamente desacoplados. Isso facilita muito a manutenção e E isso facilita a manutenção e permite que diferentes equipes de desenvolvimento trabalhem no mesmo código, em partes diferentes, simultaneamente, sem problemas algum. Legibilidade e manutenção. O padrão MVVM melhora a legibilidade do código, tornando mais compreensível e menos propenso a erros. Porque a manutenção do código é simplificada devido à sua organização clara e a separação de responsabilidades. Mas nem tudo são flores, né? E qual que é as principais desvantagens do VMVVM? A curva de aprendizado, porque para os desenvolvedores que não estão familiarizados com esse padrão, a curva de aprendizado às vezes pode ser um pouco mais lenta e pode ser um pouco desafiador para outros programadores até se adaptar com esse padrão. E a complexidade em projetos pequenos. Por quê? Esse esse padrão em projetos pequenos ele pode ser um pouco excessivo e às vezes pode introduzir uma complexidade que não é tão necessária. E às vezes, num caso de um projeto pequeno, um padrão arquitetural mais simples resolveria o seu problema de forma mais direta. A quantidade de código adicional. Essa implementação envolve a criação de classes, de view models, enfim, de bastante coisinhas. Isso aumenta bastante a quantidade de código, enfim, às vezes dependendo, pode ou não ser um problema, mas isso aumenta bastante a quantidade de código e de classes em si, e que pode ser também uma desvantagem, às vezes, para uma aplicação mais simples. Maior sobrecarga de memória e desempenho. Em alguns casos, a reatividade do MVVM pode resultar em uma sobrecarga de memória e do desempenho. Por quê? Se não for bem implementado, enfim, de uma forma eficiente, otimizar essa vinculação e essas dependências, esses isolamentos de responsabilidades, pode resultar, às vezes, num desempenho não muito bom, dependendo se for uma aplicação, enfim, web, pode ficar travado em coisas que teoricamente deveriam ser mais simples. Agora falaremos um pouco das aplicações do MVVM e, e obviamente enfim, ele é completamente versátil e a gente pode aplicar ele em diferentes formas, mas ele é aplicado em uma variedade de contextos de desenvolvimento de software, especialmente em aplicativos com interfaces de usuários complexas e dinâmicas. Aqui está alguns casos que a gente trouxe em aplicativos móveis, Android com Android Data Binding, iOS com Swift UI e Combine. É, ele é frequentemente usado no desenvolvimento de aplicativos móveis para plataformas Android, enfim, seja com a que a gente está vendo agora, seja com, enfim, outras coisas. E permite a construção de interfaces de usuários reativas e escaláveis de forma muito simples, dependendo do que você for usar, pode ser um drag and drop, um arraste e solto da vida. E isso facilita muito para quem não é habituado com front-end, vulgo eu, para mim facilita muito. E eu trabalho numa aplicação assim no meu trabalho. Enfim, os aplicativos web, ele pode ser aplicado facilmente usando bibliotecas como AngularJS, Knockout e Vue.js. Essas bibliotecas oferecem um suporte à vinculação de dados bidirecional, facilitando a atualização de interface de usuário conforme os dados mudam. Existem vários padrões que notificam, né, essa mudança, como o padrão Observer, enfim, o Angular mesmo, do seu, enfim, por baixo dos códigos, coisas que a gente não vê, ele usa um padrão Observer para informar que as propriedades mudaram na view, para ele suceder, como ele deve se comportar, né, de acordo com essas mudanças. Os aplicativos também desktop, ele é útil na construção de aplicativo desktop, tipo, baseados em Windows da vida, Windows Presentation Form, que é o WPF da Microsoft, Windows Forms, enfim.
Mas o WPF é o exemplo melhor do que o Windows Forms, porque ele, mesmo que você não queira implementar, ele indiretamente já implementa para você. E ele fornece um código bem eficaz e rápido, que obviamente talvez não vai ser tão bonito quanto um código, um front via código de fato, né? Porque você tem um pouquinho mais de restrições em quesito estilização, mas ele funciona perfeitamente e atende praticamente todos os quesitos que você busca entregar para um cliente final. E também a gente pegou os outros exemplos aqui, que só para edificar esse padrão de software em si, que, que seriam o quê? Aplicativo de gerenciamento de dados, que com sistema de Customer Relationship Management e sistema ERP, pode se beneficiar do MVVM, porque permite uma manipulação eficaz dos dados e a apresentação de informações de forma clara e fácil de implementar. Apresentação de mídia e entretenimento e aplicativo de mídia, como reprodutor de música, de vídeo. Ele pode ajudar a gerenciar diferentes interfaces de usuário e a interatividade com a mídia em si seria tranquilo também. Aplicativo de e-commerce, aplicativos de comércio, né? Frequentemente tem interfaces mais complexas para exibir preço, para exibir produto, preço, análise, enfim, várias coisas. Ele não lida com vários problemas de, por exemplo, de ter que num aplicativo web da vida que seria do jeito antigo, de ter que atualizar a tela inteira para atualizar um dado de um campo. Através dos databinds fica simples de você implementar, porque você consegue mudar só o binding ali manda a informação, e só aquele campo atualiza que está vinculado àquele binding, assim fica mais simples de alterar coisas únicas na tela, sem precisar mexer no desempenho todo da tela em si. Aplicativo de saúde e bem-estar, com rastreadores de fitness e aplicativos de monitoramento de saúde. Eles podem usar também para apresentar dados, para dados de sensores e enfim, acompanhar o progresso do dia a dia ali das pessoas. Enfim, gente, em redes sociais, em jogos. O importante a gente entender que é o quê? Que é um padrão muito, muito amplo e você, tendo um pouquinho do conhecimento dele, você pode aplicar para qualquer nicho que você busca, enfim, desenvolver algo. Ele é muito versátil, muito flexível, e isso é um ponto muito, muito positivo para ele, até porque a gente já viu casos de outros padrões de sorte, como o MVC, que também é muito parecido, também é muito versátil, a ideia vai ser basicamente a mesma. Enfim, o nicho é que ele, no fim ele acaba se tornando somente uma informação ali, um pequeno detalhe, porque o padrão arquitetural ele é muito amplo e ele tem portas abertas para desenvolver literalmente qualquer coisa.